Sejam bem-vindos. Lugares incríveis do mundo. A Alemanha é incrível porque combina história rica com modernidade. Você encontra castelos de contos de fadas e cidades super tecnológicas lado a lado. Eles fazem a melhor cerveja, têm paisagens naturais deslumbrantes, e uma cultura que vai de Beethoven a festas eletrônicas. Sem falar nas autobans e carros de luxo. É um país onde tradição e inovação se misturam perfeitamente, tudo com uma ótima qualidade de vida. Explore com a gente e descubra os lugares e dados mais interessantes da Alemanha. A Alemanha é conhecida por sua abundância e tem conquistado paladares ao redor do mundo. A berlinesa é uma espécie de donut recheado que se destaca na culinária alemã. Recheado com uma variedade de compotas ou até mesmo creme de baunilha. O Savenchach é um prato tradicional bávaro que consiste em um joelho de porco assado até a pele ficar crocante e a carne suculenta. Servido com repolho roxo ou batatas. As salsichas são um ícone da culinária alemã. Existem muitas variedades, como a Bratwurst, salsicha grelhada, a Currywurst, salsicha com molho de curry, e a Weisswurst, salsicha branca, tradicional da Baviera. O Kränkuchen é um bolo que geralmente tem a forma de uma coroa ou anel. Pode ser um bolo de fermento, com uma textura leve e fofa, e frequentemente servido com um glacê ou polvilhado com açúcar de confeiteiro. Ele pode ser recheado com frutas, nozes ou chocolate. O Königsberger Klopse são almôndegas de carne de boi em um molho de creme com alcaparras, originárias da cidade de Königsberg, atualmente Kaliningrado. Não podemos esquecer do Spretzel, um pão salgado, torcido em forma de nó, com uma crosta crocante e macio por dentro. É frequentemente polvilhado com sal grosso. A dica é combinar com mostarda ou queijo, e não se esquecer de acompanhar com uma cerveja. E finalmente, entre muitos outros, o Apfelstrudel, uma torta fina de maçã, recheada com maçãs, canela e passas, envolta em uma massa delicada. Delicioso comer quente com uma bola de sorvete ou um pouco de chantilly. A Alemanha é um destino popular para estrangeiros, que buscam uma qualidade de vida e uma economia forte. A Alemanha é a maior economia da Europa e uma das mais fortes globalmente, oferecendo muitas oportunidades de emprego. Também porque o sistema de saúde na Alemanha é altamente desenvolvido e acessível. E é um dos países mais seguros do mundo, com baixos índices de criminalidade e uma infraestrutura de segurança eficaz. Os alemães não costumam ser muito calorosos e amáveis com os estrangeiros, mas mesmo assim a Alemanha é um país que recebe muita gente. Estima-se que há 14 milhões de estrangeiros, de mais de 190 países diferentes. A diversidade contribui para o tecido social, cultural e econômico do país. Entre os maiores grupos estão os turcos, seguidos por poloneses, italianos, romenos e outros europeus. Há também comunidades significativas de pessoas provenientes do Oriente Médio, Ásia e África. Grandes cidades como Berlim, Frankfurt, Hamburgo e Munique são particularmente conhecidas por sua diversidade. Em Berlim, por exemplo, você encontrará uma rica mistura de culturas, refletida em bairros, restaurantes e eventos multiculturais. Muitos chegam por já terem algum familiar morando no país. Nos últimos anos, a Alemanha tem sido o terceiro país do mundo que mais acolhe refugiados. Cerca de 2,2 milhões. Desde o início da guerra na Ucrânia, mais de 900 mil refugiados ucranianos receberam proteção temporária na Alemanha. A economia da Alemanha é uma das mais robustas e influentes do mundo, desempenhando um papel central tanto na Europa quanto globalmente. A Alemanha é conhecida por sua forte base industrial e de manufatura, sendo um dos maiores produtores de bens industriais da Europa. O setor industrial representa uma parte significativa do PIB do país. A indústria automobilística é uma das mais proeminentes e destacadas, sendo o coração da indústria alemã, gerando mais de 1 milhão de empregos, com grandes fabricantes como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz e Audi, que são reconhecidos globalmente pela qualidade e inovação. A Alemanha é um líder na produção de máquinas e equipamentos de alta tecnologia, usados em diversas indústrias ao redor do mundo.
Não só de grandes empresas a Alemanha sobrevive, mas também de pequenas e médias empresas que são a coluna vertebral do país, gerando mais de 38 milhões de empregos e proporcionando dinamismo em todo o país. Embora represente uma menor parte do PIB, a agricultura na Alemanha é bem desenvolvida e inclui a produção de cereais, produtos lácteos, carnes e produtos hortícolas. A Alemanha é conhecida por seus altos padrões de qualidade e inovação em práticas agrícolas. O país também é um próspero hub para startups, com um ecossistema de inovação vibrante que atrai empreendedores de todo o mundo. A Alemanha oferece várias incubadoras e aceleradoras que apoiam startups, tendo programas governamentais e subsídios que apoiam, além de investidores anjos que também apoiam em várias fases de desenvolvimento. A Alemanha é um país rico em tradições e festas, que variam de regionais a nacionais. Os mercados tradicionais na Alemanha são verdadeiros tesouros culturais e gastronômicos, oferecendo uma imersão nas tradições e sabores locais. O teatro de rua na Alemanha é uma forma dinâmica e envolvente de performance que leva a arte para fora dos palcos tradicionais e a coloca diretamente no meio da vida urbana. Os festivais de luzes na Alemanha são eventos deslumbrantes que iluminam as cidades com incríveis exibições de arte luminosa e projeções criativas. Eles geralmente acontecem durante o outono e o inverno, oferecendo uma maneira mágica de explorar as cidades à noite. Os festivais de pão na Alemanha celebram a rica tradição panificadora do país, destacando desde receitas tradicionais até inovações modernas na arte de fazer pão. Os mercados de Natal são uma parte essencial da celebração do período festivo, criando uma atmosfera encantadora e mágica com suas luzes cintilantes, aromas deliciosos e uma variedade de produtos artesanais. A Alemanha é famosa por seus festivais vibrantes e diversificados, que celebram tudo, desde tradições culturais e históricas até música e culinária. Entre eles, o Kranger Kirmes, em Erne. O Cannstatter-Vasen, em Stuttgart. É um festival de cerveja e diversão. Embora seja semelhante ao Oktoberfest de Munique, o Cannstatter-Vasen tem suas próprias tradições e um charme único. A Oktoberfest é uma grande festa popular que se originou em 1810 para comemorar o casamento do príncipe Ludwig, que evoluiu para um festival de cerveja de 16 a 18 dias, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo. É uma celebração da cultura bávara, com muita música, comida, trajes tradicionais e, claro, cerveja. O mercado laboral na Alemanha é um dos mais robustos e bem desenvolvidos do mundo. Com uma sólida base industrial, um setor de serviços em expansão e uma crescente ênfase em tecnologia e digitalização, o mercado oferece muitas oportunidades para trabalhadores qualificados. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios como o envelhecimento da população e a necessidade de adaptação às mudanças tecnológicas. A Alemanha continua a se destacar como um centro de oportunidades de emprego e um modelo para políticas de trabalho e proteção social. Há uma demanda constante por trabalhadores qualificados em praticamente quase todos os setores técnicos, de engenharia, indústria e informático. Principalmente no setor de extração, produção e fabricação de matérias-primas. Tecnologia da informação, transporte aéreo e tecnologia energética. Na atualidade há milhares de postos de trabalhos vagos, por isso, políticas de imigração são projetadas para atrair talentos e preencher lacunas no mercado de trabalho. Há esforços para integrar imigrantes no mercado de trabalho e garantir que suas habilidades sejam reconhecidas e utilizadas. Em março de 2020, a Alemanha implementou a Lei de Imigração para Profissionais Qualificados, que visa facilitar a entrada de trabalhadores qualificados de fora da União Europeia. Profissionais devem ter suas qualificações reconhecidas na Alemanha, o que pode exigir a validação de diplomas e certificados por órgãos competentes. O governo alemão fornece informações e assistência sobre o processo de reconhecimento por meio de plataformas como o Portal de Reconhecimento de Qualificações. Todas as informações para você conseguir está no site do governo, makeitgermany.com, para saber como se incorporar à vida laboral da Alemanha. A República Federal da Alemanha está situada no centro da Europa, banhado pelo Mar do Norte a noroeste e pelo Mar Báltico a nordeste, e se limita a Dinamarca a norte, e Polônia e República Tcheca a leste, Áustria e Suíça ao sul, França, Luxemburgo,
Bélgica e Países Baixos a oeste. Compartilha fronteiras marítimas com Suécia e Reino Unido. Com uma área total de aproximadamente 357.386 km². É o sétimo país europeu por superfície, com uma população de mais de 84 milhões de habitantes. É o país mais populoso da União Europeia. É dividido administrativamente por 16 estados, Länder. Sua capital é a cidade de Berlim, localizada a noroeste do país. Berlim é uma cidade incrível, onde o passado e o presente se encontram de maneiras surpreendentes. Imagine só, caminhar pelas ruas onde, não muito tempo atrás, um muro dividia o mundo em dois. Com uma história marcada por eventos significativos, como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, Berlim é hoje um centro de arte, cultura, política e inovação. Berlim foi fundada no século XIII e tornou-se rapidamente um centro de comércio e poder político na região. Se você gosta de museus, prepare-se para passar dias explorando a Ilha dos Museus. Dá para ver desde artefatos antigos até obras-primas da arte mundial. Um dos palácios mais icônicos de Berlim é o Palácio de Charlottenburgo, construído no final do século XVII. Outro palácio fascinante em Berlim é o Palácio de Bellevue. Este elegante palácio neoclássico, localizado às margens do rio Spree no distrito de Tiergarten, é a residência oficial do presidente da Alemanha. Foi construído em 1786. A Ilha dos Museus, Museu Sinsel, é um dos locais mais emblemáticos de Berlim e um dos mais importantes complexos de museus do mundo. Localizada no rio Spree, bem no coração da cidade, é patrimônio mundial da Unesco desde 1999. Ela abriga 5 museus de renome internacional, um deles é o Museu de Pérgamo, conhecido por suas monumentais reconstruções de estruturas arquitetônicas antigas. As peças mais impressionantes incluem o Altar de Pérgamo, o Portão do Mercado de Melieto e a Porta de Char da Babilônia. Outro lugar interessante é o Portão de Brandemburgo, é o monumento mais icônico de Berlim e um símbolo da reunificação alemã. A dica é visitar à noite, quando o portão é iluminado. Perto dali se encontra o Memorial do Holocausto. Este impressionante memorial, composto por 2.711 blocos de concreto, homenageia os milhões de judeus que foram assassinados durante o Holocausto. Caminhe entre os blocos para sentir o impacto emocional do memorial. Também próximo dali você pode visitar o East Side Gallery, que é a maior seção preservada do Muro de Berlim, com 1,3 km de extensão. Também o Checkpoint Charlie, era o mais famoso posto de controle entre Berlim Oriental e Ocidental. Hoje, o local é um museu ao ar livre. Pode visitar também o edifício de Reichstag, que abriga o parlamento alemão, é famoso por sua cúpula de vidro moderna, que oferece vistas panorâmicas da cidade. É um símbolo da democracia alemã. E o bairro de Mitte oferece uma ampla gama de opções de restaurantes, cafés e bares. Munique, München em alemão, é a capital do estado da Baviera, no sul da Alemanha. É uma das cidades mais conhecidas e visitadas. É uma cidade que mistura tradição e modernidade com uma energia contagiante. Imagine uma cidade onde você pode começar o dia com um café e um croissant numa das suas muitas padarias charmosas, antes de mergulhar em uma história rica e vibrante. Passear pela Marienplatz é como entrar em um conto de fadas. A praça é o coração pulsante da cidade, cercada por edifícios históricos e pelo famoso Glockenspiel da nova prefeitura, que toca uma melodia encantadora e exibe pequenas figuras em movimento todas as tardes. É como um show de marionetes que nunca cansa de encantar os turistas. E se você está em Munique no final de setembro ou no início de outubro, a Oktoberfest é o evento que você não pode perder. O Museu BMW em Munique é um lugar fascinante para os entusiastas de automóveis e para qualquer pessoa interessada na história e na inovação da marca BMW. Localizado próximo ao BMW Welt e ao complexo da fábrica da BMW, o museu oferece uma experiência imersiva que vai além dos carros e motos. Se você é um fã de automóveis, o museu é um destino imperdível. Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha, depois de Berlim, e é uma cidade-estado, o que significa que é tanto uma cidade quanto um dos 16 estados federais do país.
Localizada no norte da Alemanha, às margens do rio Elba, Hamburgo é conhecida por sua importância econômica, cultural e histórica. Hamburgo possui mais de 2.500 pontes, o que é mais do que Veneza, Amsterdã e Londres juntas. Essas pontes cruzam os inúmeros canais e rios que serpenteiam pela cidade, incluindo os rios Elba e Alster. Historicamente, Hamburgo sempre foi uma cidade portuária de grande importância. Desde a Idade Média, fazia parte da Liga Hanseática, uma poderosa aliança de cidades comerciais do norte da Europa. Isso moldou seu caráter como uma cidade cosmopolita e aberta ao comércio internacional. Hamburgo é conhecida por sua arquitetura distinta, que mistura o moderno e o tradicional. O Seychenstadt é o maior complexo de armazéns do mundo e um patrimônio mundial da Unesco. Construído entre 1883 e 1927, este conjunto de edifícios de tijolos vermelhos, atravessado por canais, é um dos locais mais icônicos de Hamburgo. A Hafen City é um exemplo do desenvolvimento urbano moderno, transformando antigos terrenos industriais em uma vibrante área residencial e comercial. O Porto de Hamburgo, também conhecido como a Porta de Entrada para o Mundo, é o maior porto da Alemanha e um dos maiores da Europa. O porto tem mais de 800 anos de história e continua sendo um dos centros logísticos mais importantes do continente. E o colorido Elbphilharmonie, uma sala de concertos de renome mundial, às margens do rio Elba. Frankfurt é uma cidade fascinante e dinâmica localizada no coração da Alemanha. É a quinta maior cidade do país e um dos principais centros financeiros da Europa, com uma silhueta moderna dominada por arranha-céus. Isso dá a Frankfurt um ar cosmopolita, que contrasta com a rica herança histórica que também faz parte de seu charme. A cidade está situada às margens do rio Meno, que divide a cidade e contribui para o seu belo ambiente urbano. O centro é um misto de tradição e modernidade, com bairros antigos e novas áreas de negócios. Frankfurt também é conhecida por sua diversidade cultural, refletida em suas comunidades e em uma variedade de restaurantes e mercados que representam um verdadeiro caldeirão de culturas. Além do seu papel financeiro, Frankfurt tem uma vida acadêmica vibrante, com a Universidade de Frankfurt sendo uma das mais renomadas da Alemanha. A cidade também é um importante centro de transporte, com um dos maiores aeroportos da Europa, o Aeroporto de Frankfurt, que conecta a cidade ao resto do mundo. A atmosfera de Frankfurt é marcada por uma combinação de inovação e história, onde edifícios modernos e infraestrutura de ponta coexistem com praças históricas e tradições culturais. É um lugar que celebra seu passado enquanto abraça o futuro, oferecendo uma visão única da Alemanha contemporânea. Stuttgart, localizada no estado de Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, é amplamente conhecida como a capital do automóvel devido ao seu papel central na indústria automobilística. A cidade tem uma profunda conexão com o setor automotivo e é o lar de algumas das marcas de automóveis mais prestigiadas do mundo. É conhecida por ser um dos locais de nascimento do automóvel. Karl Benz, que criou o primeiro automóvel movido a gasolina. Além de seu status como a capital do automóvel, possui uma rica oferta cultural. O Palácio de Stuttgart, o Museu Estatal de Baden-Württemberg e o Teatro de Stuttgart são algumas das atrações. Além do Museu Mercedes-Benz e o Museu Porsche, localizado próximo à sede da Porsche, o museu apresenta a evolução dos carros da marca e oferece uma visão detalhada sobre a engenharia e o design dos veículos. A educação na Alemanha é conhecida por seu sistema bem estruturado e acessível, com uma forte ênfase na qualidade e na equidade. O sistema educacional é descentralizado. É acessível a todos os cidadãos e residentes, e o sistema é projetado para ser inclusivo. É famosa pelo seu sistema de formação profissional dual, que combina ensino em sala de aula com treinamento prático em empresas. Esse sistema é muito valorizado por fornecer habilidades práticas e experiência direta no campo de trabalho. É gratuito e adaptado para atender à diversidade cultural, promovendo a integração e o respeito às diferenças culturais. O transporte na Alemanha é altamente desenvolvido e eficiente, com uma rede de trens e rodovias bem organizada que facilita a locomoção tanto dentro do país quanto para destinos internacionais. O transporte na Alemanha é altamente desenvolvido e eficiente,
com uma rede de trens e rodovias bem organizada que facilita a locomoção tanto dentro do país quanto para destinos internacionais. A maioria das autobans não tem pedágio, mas os veículos comerciais pesados podem ter que pagar taxas específicas. A Deutsche Bahn, DB, é a principal operadora ferroviária da Alemanha e oferece uma vasta rede de serviços de trem em todo o país, bem como conexões internacionais. O trem de alta velocidade da DB, conhecido por sua rapidez e conforto. Ele conecta grandes cidades alemãs e algumas cidades europeias próximas, como Bruxelas e Amsterdã. Também há serviços de trem regional e suburbano, servem áreas regionais e subúrbios, oferecendo conexões mais locais. Operam em grandes áreas metropolitanas e em seus arredores, facilitando o transporte diário. As ciclovias na Alemanha são amplamente desenvolvidas e fazem parte de uma cultura de mobilidade que valoriza o transporte sustentável e a segurança dos ciclistas. O país possui uma infraestrutura bem planejada para ciclistas, com rotas dedicadas e redes de ciclovias que facilitam a mobilidade urbana e a exploração do campo. Se pudéssemos resumir em uma palavra essa região ocidental da Alemanha, a palavra seria invenções. Baden-Württemberg deu ao mundo a teoria da relatividade de Einstein. O DNA, pelo bioquímico suíço-alemão Friedrich Miescher, e o primeiro veículo automotor a gasolina. A região é famosa por suas vinhas e vinhedos, que se contrasta com suas encantadoras e antigas cidades universitárias. Com castelos e monumentos históricos que estão sob as românticas colinas. Um dos castelos mais icônicos da Alemanha, o Castelo de Heidelberg, domina a paisagem da cidade e oferece uma rica história e arquitetura impressionante. Tudo isso em uma das regiões mais industriais do país. A Alemanha é mundialmente conhecida por suas marcas e invenções que têm impactado a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Umas das que podemos mencionar é a Mercedes-Benz e BMW, sinônimo de engenharia de precisão e desempenho. Além dos carros de luxo, Audi e Porsche, especialista em carros esportivos de alta performance. E Volkswagen, a maior empresa do país. É um dos principais centros da indústria farmacêutica global, com várias empresas como Bayer, Boehringer e Merck. Também há Siemens, Bosch e Nestlé. E ícones esportivos como Adidas e Puma, entre outros. A Alemanha é um líder global de invenções, tem uma rica história de invenções que influenciaram o mundo em diversas áreas. Podemos mencionar alguns, como o telescópio astronômico e o helicóptero. Além da aspirina, um dos medicamentos mais amplamente usados no mundo. O parafusador elétrico, desenvolvida pelos irmãos Fey. O desenvolvimento de veículos elétricos em 1906. O raio-x e os famosos motorhomes, que hoje é sucesso em todo o mundo entre os campistas, viajantes e amantes e exploradores da natureza. A expressão Alemanha, fábrica da Europa, é frequentemente usada para descrever o papel crucial que a Alemanha desempenha na economia europeia, especialmente no setor industrial e de manufatura. A Alemanha é uma das economias mais fortes e influentes da Europa e é conhecida por sua robusta base industrial. A Alemanha tem uma economia altamente exportadora, com uma grande parte de seus produtos fabricados sendo exportados para outros países. A Alemanha possui uma infraestrutura avançada, incluindo uma extensa rede de transporte e logística que facilita a movimentação de bens e matérias-primas. Portos, ferrovias e rodovias bem desenvolvidas suportam a eficiência da cadeia de suprimentos industrial. A Alemanha é conhecida por sua rica história, inovação e diversidade de estilo ao longo dos séculos, abrangendo desde estruturas medievais e barrocas até movimentos modernos e contemporâneos. A Alemanha é conhecida por sua arquitetura medieval, com seus castelos imponentes e barroca, com palácios e igrejas ornamentadas. É famosa pelo movimento Bauhaus, é uma das escolas de design mais influentes do século XX. Seus princípios de design focavam na funcionalidade e simplicidade, integrando arte e indústria. O edifício da Bauhaus em Dessau, projetado por Walter Gropius, é um ícone da arquitetura moderna. A arquitetura na Alemanha é um campo dinâmico que combina uma rica herança histórica com uma visão moderna e inovadora, refletindo a complexidade e a diversidade do país.
A Alemanha é mundialmente conhecida por sua beleza e diversidade de suas paisagens naturais. O país é um paraíso para quem busca desfrutar da natureza. Desde as suas impressionantes costas, até suas florestas repletas de flora e fauna. Passando por paisagens alpinas das montanhas. As costas do país oferecem algo para todos os gostos. Desde as ondas quebrando para os amantes de esportes aquáticos. Lindas praias, dunas, ilhas e balneários, que rodeiam a costa do Báltico, abrigando centenas de destinos populares. Como o Zedon, uma ilha dividida entre a Alemanha e a Polônia, famosa por suas extensas praias de areia e estâncias balneárias. Ou o Parque Nacional de Jasmund, localizado na ilha de Rügen. É famoso por suas impressionantes falésias de giz, são uma das características mais conhecidas do parque e uma das principais atrações naturais da Alemanha. O parque cobre uma área de aproximadamente 30.000 hectares e oferece uma variedade de paisagens, incluindo florestas, campos e uma rica vida selvagem. O parque oferece várias trilhas para caminhadas que levam os visitantes através das suas paisagens variadas, incluindo trilhas que passam pelas falésias e oferecem vistas panorâmicas. O parque abriga florestas de Beek e uma variedade de fauna e flora, incluindo várias espécies de aves e plantas raras. Se você se pergunta, como se formou a Alemanha, a resposta é complexa. Na antiguidade, a região que é agora a Alemanha era habitada por tribos germânicas. Os romanos se referiam a essas áreas como Germânia, uma vasta região que se estendia ao norte dos Alpes e do Danúbio. Na Era Nova da época cristã, as legiões romanas, dirigidas por Baro, foram aniquiladas pelos exércitos ramânicos, marcando a fronteira do Império Romano até o Rin e Danúbio. Com a queda do Império Romano, várias tribos germânicas empreenderam grandes migrações para os antigos territórios romanos. Uma destas tribos foram os francos, que sob o rei Franco, consolidaram seu poder nesta zona. Em 600 d.C., o reino franco estava na fase merovingia, que era conhecida por suas dinastias que governavam grandes porções da Europa Ocidental, incluindo partes da Alemanha moderna. Em 800 d.C., Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, convertendo a cidade de Aquisgrã na capital imperial. O Tratado de Verdun, assinado em 843, foi um acordo crucial que dividiu o Império Carolíngio entre os três filhos de Luís o Piedoso, surgindo assim a França Ocidental, governada por Carlos, o Calvo, de onde surgiria a atual França. Lotário I recebeu o Reino da Lotaríngia, uma faixa de terra que se estendia do norte da Itália até o Mar do Norte, o que hoje é a Itália. E o Reino da França Oriental, por Luís, o Germânico, que o que hoje é a Alemanha. O Tratado de Mersing, assinado em 870, resultou em novos ajustes territoriais, com a Lotaríngia sendo dividida entre Carlos e Luís, sob só um estado, o Império Alemão. Potsdam tem origens que remontam ao período medieval, com menções à cidade a partir do século IX. No entanto, o desenvolvimento significativo de Potsdam começou durante a Idade Média. No século XIII, Potsdam tornou-se parte dos territórios dos margraves de Brandemburgo, uma dinastia importante na história da Prússia. A cidade começou a crescer em importância durante esse período. O período mais significativo para Potsdam foi durante o reinado de Frederico II. Ele transformou Potsdam em uma das cidades mais impressionantes da Europa com projetos ambiciosos de construção e urbanismo. O Palácio de Sanssouci, projetado como uma residência de verão, é o exemplo mais famoso de seu trabalho. A Rota Romântica é uma estrada turística que percorre aproximadamente 350 quilômetros do sul ao norte da Alemanha, desde Würzburg até Füssen, nos Alpes. Ao longo do caminho, você encontrará uma série de cidades medievais bem preservadas, castelos de conto de fadas e paisagens deslumbrantes. É um destino ideal para quem busca uma experiência romântica e histórica na Alemanha. Se inicia na cidade de Würzburg, uma cidade universitária com uma rica história e uma bela arquitetura barroca, com sua maior atração sendo seu palácio, patrimônio mundial da Unesco, e a fortaleza de Marienburg. Bertem, uma pequena charmosa vila, conhecida por sua atmosfera tranquila, arquitetura tradicional e ambiente rural.
Passará por cidades encantadoras, como Rotenburg ou Bedertalber, uma das cidades medievais mais bem preservadas da Alemanha, conhecida por suas ruas cativadoras e arquitetura medieval. É famosa por suas ruas medievais de paralelepípedos, casas em enxaimel e muralhas intactas, que datam do período medieval. A cidade oferece uma visão única de como era a vida na Idade Média, com um centro histórico que parece ter saído de um conto de fadas. A 1 hora dali, chegará em Dinkelsbühl. Ela é frequentemente destacada por seu bem preservado centro histórico e seu charme medieval. Uns 45 minutos depois chegará em Nordlingen, uma cidade circular que é uma das poucas na Alemanha com muralhas ainda intactas. Um pouco mais ao norte está Harburg, onde encontrará um castelo medieval bem preservado. Perto dali, se encontra a cidade de Augsburg, a terceira cidade mais antiga da Alemanha. A rota termina em Neuschwanstein, perto de Füssen, com um castelo conhecido por ter inspirado o castelo da Cinderela da Disney. A arte e cultura da Alemanha refletem uma rica herança histórica e uma contínua inovação. Desde os estilos medievais e renascentistas até o expressionismo, o Bauhaus e a arte contemporânea, a Alemanha tem sido um centro vital de criatividade e pensamento cultural. A música, a literatura, o cinema e as tradições festivas contribuem para o vibrante panorama cultural do país, fazendo da Alemanha um lugar de grande importância no cenário artístico global. Com 6.200 museus, 820 teatros, 130 orquestras profissionais e 8.800 bibliotecas. Existem teatros, salas de concertos, museus, salas de exposições e galerias de arte, não só nas grandes cidades, mas também adornando os espaços públicos em forma de coloridas artes de rua e esculturas, criando espaços de expressões únicas, como no famoso Muro de Berlim. A Alemanha é mundialmente conhecida por seus poetas e pensadores, pois a proeza cultural da Alemanha é conhecida globalmente. Desde os clássicos de Günter Grass, até aos gêneros musicais mais tradicionais de Richard Wagner, com sua famosa marcha nupcial. Temos que aprender neste país, chamado a terra da literatura, pois foi aqui que a primeira impressora moderna foi inventada. Assim, o primeiro livro e primeira revista que se conhecem, foram feitas na Alemanha. Na atualidade, a Alemanha é o país mais importante no setor de livros, pois as editoras alemãs publicam 94 mil novos livros a cada ano. A Alemanha teve um papel crucial no desenvolvimento da fotografia e do cinema, contribuindo significativamente para o avanço dessas artes e suas técnicas. O cinema chegou à Alemanha no final do século XIX. A primeira exibição pública de um filme na Alemanha ocorreu em 1895. No entanto, foi na década de 1910 que o cinema alemão começou a se destacar, com a criação de estúdios como a UFA. O Museu do Cinema da Alemanha é uma das principais instituições dedicadas ao cinema no país. A música clássica é uma das maiores contribuições culturais da Alemanha. Bach é reverenciado por suas composições complexas e harmoniosas, Beethoven por suas sinfonias inovadoras e expressivas, e Wagner por suas óperas grandiosas. A Alemanha é famosa por seus castelos impressionantes, que estão espalhados por todo o país. Eles variam desde fortalezas medievais até palácios luxuosos e são testemunhos do rico passado histórico e cultural da Alemanha. O Palácio de Sanssouci, em alemão, Schloss Sanssouci, é uma das joias arquitetônicas mais importantes da Alemanha e está localizado em Potsdam, perto de Berlim. Estima-se que a Alemanha conta com mais de 20 mil castelos, muitos dos quais oferecem impressionantes vistas e que te permitem dar uma olhada no passado da Alemanha, através de luxuosos interiores e exposições históricas. Um dos mais emblemáticos é o Castelo de Neuschwanstein, localizado na Baviera, o castelo mais famoso da Alemanha, conhecido por sua arquitetura romântica e inspirou o castelo da Cinderela da Disney. Suas torres altas e brancas, assim como o interior luxuosamente decorado, fazem dele um dos destinos turísticos mais visitados da Europa. Também o Castelo de Schengau foi a residência de infância do rei Ludwig II e é um exemplo encantador de arquitetura neogótica. E o Castelo de Eltz, localizado na Renânia-Palatinado, é um castelo medieval bem preservado, situado em um vale arborizado,
conhecido por sua arquitetura romântica e interior encantador. O Castelo de Liechtenstein, em Baden-Württemberg, é conhecido como o Castelo de Contos de Fadas de Württemberg, com uma localização dramática no topo de um penhasco e um design neogótico. E o Palácio de Herrenchiense, um exemplo de arquitetura neoclássica e rococó, inspirado diretamente pelo Palácio de Versalhes. A Baviera, ou Bayern em alemão, é uma das 16 regiões federais da Alemanha e está localizada no sudeste do país. Conhecida por suas paisagens deslumbrantes, rica história e cultura distinta. A Autobahn A9 é uma das principais rodovias da Alemanha e atravessa a Baviera de norte a sul. Ela começa em Berlim, na região nordeste da Alemanha, e se estende até München, Munique, no sul da Baviera. Ao longo do caminho, a A9 conecta várias cidades importantes, incluindo Nuremberg e Regensburg. Desde Lindau, no Lago de Constança, e é famosa por suas vistas e arquitetura encantadora. Perto da fronteira com a Áustria e a Suíça. Passando por suas famosas igrejas de cartão postal. E a cidade de Garmisch-Partenkirchen, localizada aos pés do pico mais alto da Alemanha, o Monte Zugspitze. Até chegar ao lago alpino mais bonito e famoso da Alemanha, o Königssee. Perto dali se encontra o Vale do Ransau, conhecida pela icônica Igreja de São Sebastião, com os Alpes ao fundo. A Saxonia, em alemão, Sachsen, tem uma história rica que remonta a séculos. Antigamente um importante reino na Idade Média, a Saxonia desempenhou um papel significativo na formação da Alemanha moderna. Hoje, é uma parte do Estado Federal da Alemanha, conhecida por seu patrimônio cultural e industrial. É famosa por sua arquitetura impressionante e rica história cultural. A cidade foi praticamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi meticulosamente restaurada. É famosa por suas paisagens variadas e belas. As montanhas da Suíça saxã é conhecida por suas formações rochosas impressionantes. E o Parque Nacional que oferece vistas espetaculares. Saxônia-Anhalt é um estado situado no centro-leste da Alemanha, ao norte da Saxonia, que inclui duas cidades importantes, como a Wittenberg, famosa por seu papel central na Reforma Protestante. Martinho Lutero, um monge agostiniano e teólogo, escreveu as 95 teses como um desafio às práticas da Igreja Católica. E Weimar, sede da escola Bauhaus, famosa por seu impacto duradouro no design moderno e na arquitetura. A capital de Saxônia-Anhalt é Magdeburgo, um importante centro comercial e cultural, e desempenhou um papel significativo em várias épocas da história alemã. A região da Franconia, localizada no norte do estado da Baviera, na Alemanha, é conhecida por seu charme histórico, paisagens deslumbrantes e rica tradição cultural. Com cidades medievais encantadoras, uma rica tradição de vinhos e uma variedade de festivais e feiras, a região oferece uma experiência autêntica da Baviera. Nuremberg é uma das maiores cidades da Franconia e é famosa por seu centro histórico bem preservado. A cidade é conhecida pelo Castelo de Nuremberg e pela impressionante Praça Hauptmarkt. Durante o inverno, a cidade se transforma em um conto de fadas com seu famoso mercado de Natal, o Christkindlesmarkt, que é um dos mais tradicionais da Alemanha. E considerados por muito um dos mais grandes do mundo. A uns 60 quilômetros ao norte se encontra Bamberg, é conhecida por seu centro histórico bem preservado, que é um patrimônio mundial da Unesco. A cidade tem uma rica arquitetura barroca e uma vibrante cena de cervejas artesanais. A cidade é atravessada pelo rio Regnitz e está cercada por belas paisagens naturais. É famosa por suas casas de enxaimel bem preservadas, ruas de paralelepípedos e edifícios históricos, como a Catedral de Bamberg e o antigo palácio. A oeste se encontra Würzburg, famosa pelo Palácio Residence, uma das mais impressionantes residências barrocas da Europa, e pela sua vinícola, que produz vinhos renomados, especialmente o Frankenwein. A conhecida Suíça Francona se destaca por suas paisagens naturais deslumbrantes e sua semelhança com a paisagem alpina da Suíça. A área é famosa por suas colinas suaves, florestas densas e vales pitorescos, proporcionando um ambiente ideal para atividades ao ar livre e apreciação da natureza. Eglofstein é um dos vilarejos pitorescos na região, com seu castelo medieval.
A região da Turíngia, Turingen, em alemão, é uma área encantadora localizada no centro da Alemanha. Turingia está situada no coração da Alemanha, cercada pelos estados da Saxonia, Saxônia-Anhalt, Hesse e Baviera. A região é predominantemente montanhosa e coberta por florestas, tornando-a um destino popular para atividades ao ar livre. A Turíngia tem uma rica herança histórica, com vestígios de civilizações antigas, incluindo os germanos e a dinastia dos duques da Turíngia. A região é lar de vários castelos e palácios históricos, incluindo o Castelo de Wartburg, em Eisenach, que é um patrimônio mundial da Unesco e um importante local associado a Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia para o idioma local. A capital da Turíngia, Erfurt, é uma cidade histórica. A Catedral de Erfurt e a Igreja de São Martinho são destaques notáveis, e possui uma das pontes de arcos mais antigas da Alemanha. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo? Vamos lá! A região do Palatinado, ou Pals em alemão, está situada no sudoeste da Alemanha, no estado da Renânia-Palatinado. É uma área conhecida por suas belas paisagens, rica herança cultural e tradição vinícola. É famoso por suas paisagens diversificadas que incluem vinhedos extensos, florestas densas e colinas pitorescas. A região é caracterizada pelo Mittelgebirge, uma série de montanhas de média altitude, e é cercada pelo Rhine Valley, o que proporciona vistas deslumbrantes e um ambiente natural encantador. É ideal para caminhadas, passeios de bicicleta e exploração ao ar livre. É um dos principais centros de vinicultura na Alemanha. Os vinhedos da região produzem alguns dos melhores vinhos brancos do país. O Vale do Reno se estende principalmente na Alemanha, ao longo do rio Reno, que é um dos principais rios da Europa, atravessando 4 países: Suíça, Liechtenstein, Alemanha e Países Baixos. Desde sua nascente nos Alpes suíços até a sua foz no Mar do Norte, passando por uma série de regiões e cidades ao longo do caminho. O Vale do Reno é uma das regiões mais icônicas e pitorescas da Europa, famosa por sua beleza natural, riqueza histórica e importância econômica. A região é caracterizada por paisagens deslumbrantes, que incluem colinas ondulantes, vinhedos em terraços e castelos medievais. O vale oferece uma combinação única de cultura, história e paisagens incríveis. O Vale do Reno é especialmente conhecido por seu trecho entre Bingen e Koblenz, na Alemanha, que é considerado um patrimônio mundial da Unesco devido à sua beleza e importância histórica. A Alemanha é famosa por suas vastas florestas e redes de trilhas que oferecem paisagens deslumbrantes e experiências únicas ao ar livre. Como a Rota de Brandemburgo, que é um percurso cênico de cerca de 400 km na região de Brandemburgo, com 66 lagos, ideal para ciclistas e amantes da natureza que desejam explorar a beleza e a diversidade desta região. O Caminho dos Pintores, ou Malerweg, é uma famosa trilha de longa distância localizada na região da Suíça saxônica com cerca de 112 km. É renomada por suas paisagens deslumbrantes e formações rochosas impressionantes. E a Rota de Reichsachs, uma das mais antigas do país. A rota leva os caminhantes por paisagens montanhosas deslumbrantes, áreas florestais e ao longo de rios e lagos. O Zugspitze é o ponto mais alto da Alemanha, com 2.962 metros. E os Alpes Bávaros, conhecidos como Bayerische Alpen em alemão, famosa por suas paisagens montanhosas espetaculares, vilarejos pitorescos e uma rica oferta de atividades ao ar livre. A região da Westfália, Westfalen, está localizada no estado federal da Renânia do Norte-Westfália, no noroeste da Alemanha. É uma área rica em história, cultura e belezas naturais. A região é notável por ser o local onde o Tratado de Paz de Westfália foi assinado em 1648, encerrando a Guerra dos 30 Anos e marcando um ponto crucial na história da Europa. Westfália tem uma rica herança medieval, visível em suas cidades históricas e castelos. A cidade de Münster, por exemplo, é conhecida por seu centro histórico bem preservado e pela história associada à Reforma Protestante. A região de Ruhr,
que faz parte do estado da Renânia do Norte-Westfália e está localizada na parte oeste da Westfália, é um importante centro industrial e econômico, conhecido por sua história na mineração e na indústria pesada. A região está cheia de cidades charmosas, como Colônia, Köln, que destaca-se pela Catedral de Colônia, Kölner Dom, uma das mais impressionantes catedrais góticas da Europa. Mais ao norte encontramos Düsseldorf, conhecida por sua vibrante cena cultural e artística. A cidade é famosa pelo Altstadt, Cidade Velha, a Königsallee, uma das principais ruas comerciais, e o Museu Kunstpalast. Düsseldorf também é famosa por seu carnaval e pela sua cozinha, especialmente a cerveja Altier. E finalmente, entre muitos outros lugares, vamos a Aquisgrano, onde encontrará a Catedral de Aachen. Foi construída no século VIII por Carlos Magno e é um patrimônio mundial da Unesco. Assim como também o Palácio da Cidade, lugar de imperadores ao longo da história. Esperamos que tenha gostado deste nosso passeio pela Alemanha. Conte pra gente o que achou do vídeo e sobre qual país você gostaria de explorar. Muita sorte pra você e até o próximo vídeo!